nossa gratidão ao pastor Joel, como também integrante do vice-presidente de ensino e integrante da comissão de eventos, né? Ajudou na organização desse trabalho. Obrigado aos colegas da diretoria nacional. E para terminar então esse culto, irmãos, eu queria dizer o seguinte, que quando Christian Broders chega aqui em 1900, ele vem enviado por uma igreja luterana confessional. Uma igreja luterana que se reuniu no final de 1899, em convenção, na congregação de St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. E lá havia um pedido de envio de um missionário para o Brasil. E foi aprovado esse pedido, só que não tinha dinheiro para enviar esse missionário. E ainda não tinha um missionário. Então um missionário muito dedicado, Christian Broders, que tinha acabado de vir da guerra da Espanha, ele era um capelão militar, se colocou à disposição para vir aqui. E alguém que nós não sabemos o nome, contraiu um empréstimo e ofertou o suficiente para esse missionário vir ao Brasil. E esse missionário veio com a intenção de ensinar a palavra de Deus. E quando ele chegou aqui, mais ou menos na nossa região, ele ficou um pouco frustrado. Porque as pessoas queriam participar de festas, de jogos, mas não estavam interessadas em estudar a palavra de Deus. Desanimado, Christian Broders escreve uma carta para os Estados Unidos, relatando a situação, e vai ao sul do Rio Grande do Sul com a intenção de embarcar possivelmente em Rio Grande e retornar aos Estados Unidos. E ali na região de Pelotas, era uma cidade grande, já na época ele decidiu esperar uns dias, e ele fica sabendo que na colônia São Pedro havia um grupo de luteranos confessionais que aguardavam ansiosamente a vinda de um pastor. E um luterano chamado August Govert, que tinha migrado da Rússia para cá, orava constantemente a Deus que ele enviasse um pastor luterano confessional. E quando ele fica sabendo que havia esse pastor ali na cidade de Pelotas, então eles vão atrás do pastor, a esse encontro daqueles luteranos que esperavam ansiosamente pela pregação da palavra, e um pastor que veio para ensinar a palavra. Então Christian Broders decidiu ficar com eles, ali na região de São Pedro, colônia São Pedro. E no dia 24 de junho de 1904, em torno de 3.000 membros, em torno de 14 pastores, em 10 congregações, fundam aquela que hoje nós chamamos de Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nós temos o privilégio hoje de sermos uma das igrejas luteranas confessionais, ligadas ao International Lutheran Council, que é o grupo das igrejas luteranas confessionais do mundo. Nós subscrevemos todo o livro de Concórdia publicado em 1580, todos os documentos do livro de Concórdia. E o que nos alegra muito, irmãos, é ver o luteranismo confessional no mundo crescendo. Tivemos a oportunidade de participar do International Lutheran Council na Etiópia, aliás, no Quênia, no ano passado. E ficamos felizes quando igrejas de milhões de membros da África nos pedem ajuda e pedem para caminhar conosco no grupo das igrejas luteranas confessionais. Igrejas que trilharam o caminho aí do liberalismo teológico, doutrinário, estão percebendo que esse caminho não vai levá-las a bom termo e pedem para caminhar conosco. E é dentro dessa perspectiva que o mundo olha para nós e pede pastores. Os dois pastores, o pastor Francis Hoffman retornou para servir o nosso seminário, mas ele e o Dr. Samuel o Dr. Samuel continua em Addis Ababa, na Etiópia, ajudando uma igreja que pode ter 12 milhões de membros a conhecer o que nós temos, o luteranismo confessional. Cada vez mais o mundo está olhando para nós e pedindo pastores, porque o mundo percebe a preciosidade que nós temos em nossas mãos, que é a teologia da cruz, a preciosíssima teologia da cruz, que está muito clara nas Escrituras Sagradas e muito clara nas confissões luteranas.
Por isso, queridos irmãos, é tempo de nós agradecermos pela herança que nós temos. É tempo de nós louvarmos a Deus por sermos uma igreja evangélica luterana confessional. Dietrich Wendland, em seu livro Ética do Novo Testamento, diz que quando o cristão perde a perspectiva escatológica, ele se perde também na sua caminhada ética. Então toda essa história da igreja, desde Jesus e os seus apóstolos, ela faz muito sentido quando nós a entendemos dentro dessa perspectiva escatológica, eterna. Se não fosse a eternidade, não valeria a pena sermos igreja. Não valeria a pena nós sofrermos o ataque e a perseguição dos lobos. Mas, diante daquilo que Jesus tem preparado para nós, a coroa da vida eterna, vale a pena ser fiel e permanecer nesta palavra. Assim como os apóstolos permaneceram, assim como todos os mártires permaneceram, assim como os nossos pais, eu citei aqui os 13 pastores, presidentes da igreja que já faleceram. Entre eles está o nosso saudoso e querido Leopoldo Heimann, também o nosso querido pastor Johannes Guedra. Valeu a pena permanecerem firmes na fé até o fim, porque receberam a coroa da vida eterna. Valeu a pena os milhares e milhares e milhares de membros da nossa igreja que faleceram confessando a sua fé, perseverarem, assim como meu pai, que no dia 18 de janeiro de 2017, faleceu dizendo as últimas palavras: parem de lutar, deixem eu ir morar com Jesus. Essa é a coisa mais preciosa que alguém pode ter, viver nessa fé e morrer nessa fé, tendo a certeza de que quando Jesus fechar os seus olhos aqui neste mundo, vai recebê-lo do outro lado do vale sombrio da morte, na bem-aventurança eterna. Isso é ser luterano. Isso é ser luterano confessional. É olhar a vida assim como ela é, sem rodeios, sem floreios, vivendo essa realidade que Jesus demonstrou aqui, mas tendo a certeza de que Jesus está conosco e de que com Jesus nós temos a certeza de que estaremos com Deus, com os salvos, com os nossos pais, no céu, na bem-aventurança. Por isso, querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, parabéns pelos 119 anos e continuemos firmes nessa caminhada que Deus nos colocou, da qual nós temos o privilégio de participar. Quero agradecer a todos os integrantes da diretoria nacional e quero dizer que nós no Centro Administrativo lutamos sempre, todos os dias, para que esta palavra continue sendo pregada e vivida na IELB e por meio da IELB em vários países do mundo e especialmente do nosso querido Brasil. Que Deus nos abençoe e continuemos na nossa marcha, sabendo que o nosso destino é o reino eterno nos céus. E que os lobos não nos ameaçam, porque Jesus está conosco. Cuidemos da nossa fé, valorizemos a palavra, permaneçamos debaixo das asas protetoras do nosso Deus, e nele certamente estamos e estaremos seguros nesta vida e na eternidade. Encerramos o nosso culto então, cantando o próximo hino. Coloquemos-nos de pé. E durante o cantar deste hino, os pastores oficiantes também fazem o processional de saída. Cantemos o próximo hino.
liturgia é muito mais do que um simples ritual da Igreja. Suas raízes remontam à adoração do povo de Deus do Antigo Testamento e o cumprimento da promessa divina por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, a liturgia evoluiu refletindo diferentes tradições teológicas e culturais da Igreja cristã. Por exemplo, na Igreja Ortodoxa Oriental destaca-se a rica iconografia, o canto coral e o uso de incenso. Já na Igreja Ocidental, a liturgia se concentrou na missa, a celebração da Eucaristia. A Reforma Luterana, no século XVI, trouxe mudanças significativas. Martinho Lutero enfatizou a importância da pregação da Palavra de Deus e da celebração dos sacramentos na língua do povo, introduzindo reformas litúrgicas que promoveram a participação e o canto congregacional. A liturgia cristã vai além das preferências pessoais e inclui elementos estéticos como música, arte, arquitetura, vestimentas e cerimônias, sempre centradas em Cristo e na história da salvação, refletindo aquilo que a Igreja crê e confessa. Através da liturgia, transmitimos ensinamentos para as novas gerações, não apenas com palavras, mas também com gestos simbólicos que comunicam a reverência e o respeito a Deus. Por exemplo, você pode ensinar os seus filhos e filhas a respeitar a Deus, a adorá-lo e a temê-lo. Mas pense no quanto você ensina a seus filhos e filhas quando eles veem você levantando em respeito ao Evangelho, fazendo reverência ao receber a Santa Ceia, inclinando a cabeça em oração. Hoje a liturgia continua desempenhando um papel crucial na vida da Igreja. Através dela, Deus expande a Igreja pelo santo batismo, fala a seus filhos e filhas na palavra, alimenta-os pelo sacramento da Santa Ceia, os abençoa e envia ao mundo para servir em seu nome. E o povo de Deus, por sua vez, responde em louvor, ação de graças, confissão de pecados e oração. Por toda a sua rica história, o seu conteúdo e utilidade, pelo serviço de Deus em palavra e sacramentos, pela oportunidade de respondermos em oração e adoração, que a liturgia continue sendo valorizada e guardada em nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, assim como foi nesses 119 anos.